Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. O nosso vídeo de ontem tinha ficado um pouco incompleto por não ter conseguido acesso à íntegra da decisão que determinava a prisão do senhor Fabrício Queiroz. No entanto, acabo de ler essa decisão e, dessa forma, poderei sintetizá-la aqui para vocês em 5 breves tópicos, os principais aspectos que, a meu ver, fundamentaram o entendimento do juiz para deliberar por essa medida de prisão. Vamos a eles. Primeiro tópico. Segundo o juiz e de acordo com as provas mencionadas nessa decisão, o senhor Queiroz teria participado ativamente na adulteração de várias folhas de ponto da Alerj relativas a funcionários fantasma, exatamente aqueles funcionários que percebiam seus salários e não compareciam ao seu emprego, ou seja, ao gabinete capitaneado pelo senhor Queiroz, o então gabinete do deputado Flávio Bolsonaro, e que repassavam parcelas de suas remunerações ao senhor Queiroz no dito esquema da rachadinha do Rio. Segundo tópico diz respeito a um esquema que tanto o Ministério Público quanto o juízo denominam de rotina de ocultação de investigado, esquema esse que seria orientado, que seria supervisionado por um suposto anjo, alguém que atuaria sob o codinome de anjo e se encarregaria de ocultar esse investigado, ocultar o senhor Queiroz. Um aspecto, a meu ver, muito grave que li nessa decisão diz respeito, ainda nesse esquema de ocultação da pessoa Queiroz, diz respeito a evidências de restrições à movimentação e à comunicação desta pessoa. Em outras palavras, como se essa pessoa já estivesse efetivamente presa, estivesse sob a vigilância do dito anjo, da pessoa que atuava sob esse codinome. O terceiro tópico ainda diz respeito à atuação do anjo, que, segundo reportagem hoje veiculada na revista Cruzoé, parece ser a toda evidência o advogado Wassef, advogado de Bolsonaro, do qual tratamos brevemente ontem e que figura simplesmente como proprietário do imóvel onde foi localizado o senhor Queiroz. Segundo as evidências trazidas aos autos e muito bem destacadas pelo juiz, às vésperas daquele julgamento lá perante o Supremo em 2019 sobre o uso de evidências de provas obtidas pelo COAF em processos judiciais, às vésperas daquele julgamento, o tal senhor anjo ou advogado, talvez um anjo da guarda para aquelas pessoas, ou nem tanto, talvez para outras, o senhor anjo teria demonstrado, teria manifestado enorme preocupação em esconder toda a família Queiroz, não apenas o senhor Fabrício, mas todo o seu círculo direto de familiares em São Paulo. Agora vamos ao quarto tópico. O quarto tópico se refere à forte influência observada de acordo com provas trazidas aos autos, forte influência do senhor Queiroz na organização e nos negócios, entre aspas, das milícias, das facções criminosas que atuam em vários estados do país, com especial predominância no Rio e que sabemos ser facções de poder paralelo que
que se beneficiam da carência de várias comunidades para explorá-las, inclusive para vender serviços de segurança, vender serviços de telefonia, de iluminação, vários serviços em paralelo a um Estado, a corporações organizadas. Segundo as provas trazidas aos autos, o senhor Queiroz não só seria muito próximo a vários desses milicianos, com ênfase específica trazida na decisão ao senhor Adriano, vulgo Capitão Adriano, morto este ano, não só ele teria grande penetração nesse círculo, como também exerceria muita influência no giro das operações dessas gangues. E o quinto e último aspecto aqui que eu gostaria de destacar da decisão é a influência política, segundo o juízo, ainda exercida pelo senhor Queiroz, apesar de ter sido exonerado da Alerj lá no final de 2018 e de encontrar-se escondido, pelo menos até ontem, apesar de tudo isso, o senhor Queiroz, a toda evidência, ainda exercia muita influência política. E aqui a decisão destacou uma reportagem veiculada pelo jornal O Globo e repercutida por vários outros órgãos de imprensa que dizia respeito àquela negociação de cargos no Parlamento, no Senado Federal, em troca de uma boa remuneração, a saber, de R$20 mil para o senhor Queiroz. Essa é a manifestação da enorme influência política que ainda exerce esse investigado. Diante de todos esses elementos, diante das provas dos autos bastante mencionadas na decisão, mencionadas de forma bem clara, de forma bem precisa, se evidenciou a necessidade de decretação de uma prisão preventiva, porque, como bem afirmado pelo juízo, foram cumpridos os dois requisitos legais para tanto, a saber, primeiro requisito, a periculosidade do investigado, devido à sua enorme influência, não apenas junto a milicianos, como também junto a políticos, que no frigir dos ovos, talvez, muitas vezes se confundam com a primeira categoria. E o segundo requisito, também para a decretação dessa prisão, foi a necessidade de garantia de ordem pública, que me parece ser uma decorrência bastante clara do primeiro requisito. Bom, aonde eu efetivamente pretendia chegar com esses comentários à decisão de ontem? Gostaria de debater aqui com vocês, de trazer ao nosso debate, suscitar reflexões acerca do perfil de pessoas que se encontram nos bastidores do poder, que são pessoas marcadas por enorme mediocridade, pela incapacidade de alcançar realizações nas suas áreas e, sobretudo, por um perfil delitivo. Parecem ser pessoas muito afeitas ao mundo do crime e da bajulação. Afinal, indago a vocês, qual foi a realização alcançada pelo senhor Queiroz ao longo de tantos anos servindo a nossa polícia, a nossa força de segurança estadual? Por um acaso, vocês acham que o senhor Queiroz liderou algum tipo de operação muito eficiente de combate à criminalidade, de pacificação da nossa cidade, do Rio, capital, do nosso estado? Vocês acreditam que ele tenha sido muito eficaz nesse tipo de serviço? Que seria a sua área de atuação? Era o serviço para o qual o Estado o remunerava, mas onde ele não parece ter se destacado em qualquer feito muito relevante.
E quanto a Bolsonaro, que tipo de feito muito relevante este senhor alcançou ao longo de tantas décadas de vida pública? Esses são os perfis das figuras que estão nos bastidores e no próprio seio do poder de um país ainda marcado, infelizmente, por bolsões de miséria, de um país onde 150 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a serviços de água, a serviços de esgoto, um país que clama pelo menos há 20 anos, pela necessidade de um marco regulatório de saneamento que garanta o abastecimento eficaz a essa fração muito expressiva, praticamente metade da nossa população. Há um projeto de marco de saneamento tramitando no Congresso e, ao que parece, de acordo com o que li hoje no jornal Gazeta do Povo, deixarei o link aqui na descrição para que vocês possam conferir. A toda evidência, esse projeto deverá ser colocado em votação no Senado na próxima quarta-feira. Esse projeto se destina, em brevíssimas linhas aqui, não vou exaurir a paciência de vocês, mas apenas para nos contextualizarmos no assunto. Esse projeto se destina principalmente a abrir o mercado à iniciativa privada, já que sabemos 95% do nosso mercado de água e esgoto se encontra nas mãos de empresas estatais, de estatais dos estados, que estão virtualmente falidas, além de quebradas, são muito ineficientes. Já falei bastante aqui sobre a SEDAI, a estatal do meu estado, e essas observações trazidas num vídeo anterior, que eu ficaria muito honrada se vocês assistissem. Essas observações se aplicam às outras estatais dos demais estados. São estatais marcadas pela ingerência, pela ineficiência, que não dispõem de recursos e que deixam metade da nossa população desassistida, sem um serviço básico, que é o serviço de provisão de água e de tratamento de esgoto. Aliás, em tempos de Covid-19, em tempos dessa terrível pandemia que vivenciamos, acho no mínimo hipócrita de vários setores ligados à saúde pública, tentarem tratar do combate a essa pandemia sem colocar o dedo, sem apontar para uma ferida seríssima no país, que é exatamente essa carência por parte, reitero eu, de metade da população. Afinal, se um dos meios profiláticos, se um dos meios mais eficazes na prevenção do contágio pela Covid-19 consiste exatamente em lavar as mãos com água limpa, com sabonete e tudo mais, como se pode pretender que o Brasil avance no combate a essa pandemia se metade da nossa população não desfruta desses serviços de saneamento básico? Esse é apenas um exemplo trazido para ilustrar a premência no debate do assunto. Contudo, também como li na reportagem veiculada hoje pela Gazeta do Povo, essa discussão está longe de ser uma unanimidade no Senado. Há várias lideranças, sobretudo aquelas ligadas aos ditos partidos de esquerda, que tentam a todo custo obstruir essa votação, esse debate, por se insurgirem contra a perspectiva de privatização das empresas estaduais de saneamento, essas mesmas que se encontram quebradas e ineficientes há
tantas décadas. Vemos aí as velhas castas ligadas ao Estado tentando impedir o avanço, tentando impedir a chegada do desenvolvimento ao nosso país, tentando impedir que o Brasil, que hoje possui uma feição muito semelhante ao que talvez fosse a Europa na Idade Média, tentando impedir que esse país evolua e finalmente chegue ao século XXI. Desse modo, acredito que ainda vamos ter que esperar longos anos, porque afinal a história caminha devagar, a história que é escrita sem sangue, sem movimentos disruptivos, ela é escrita devagar e teremos que esperar alguns anos para conseguir vencer essas forças retrógradas e implementar reformas bem relevantes no país, em particular, diria eu, em duas áreas que eu enxergo como muito prementes para o nosso avanço, que são a área da infraestrutura, onde se encontra essa questão do abastecimento, e a área da educação. Somente após essas reformas, na minha opinião, não teremos mais que conviver com um país capitaneado por tipos como Queiroz, Bolsonaro, Lula e tantas outras caricaturas de marginais. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de trazer aqui ao nosso debate. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.